Muito boa noite para todos, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Eu sou Laura Acauã, auditora líder. Estou fazendo parte hoje dessa webinar junto com o André, tá? Intermediando aqui. Vou também ajudar na questão de qualquer dúvida que vocês tenham, tá? O André, então, para quem não conhece ele ainda, ele é enfermeiro, como eu, também sou enfermeira, auditor líder do PAD desde o início, desde 2015, também juntamente comigo, então a gente já vem nessa trajetória do PAD desde o início juntos, tá? É consultor, membro do Comitê Técnico do PAD também, MBA em Gestão, Extensão em Gestão de Risco, entre outras especialidades mais, que como a gente estava falando, né, já até fazem parte de um passado meio longínquo de nós enfermeiros, né, hoje dedicados, né, aos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, né. Então, hoje a gente vai estar abordando, como vocês viram, os desafios do atendimento, né, dos nossos pacientes. O que que acontece, o que que a gente tem visto? Eu queria introduzir só um pouquinho, né? A gente tem, lógico, o interesse específico dirigido à norma, né? Todos os critérios da norma do PAD, mas também a gente sempre traz essa questão da integração que tem entre todos os princípios da norma. Por que que eu estou lembrando um pouquinho disso? Porque hoje nós vivemos numa era, aliás, estamos vivendo a era do cliente, onde não estamos só, na verdade, importados, digamos assim, com atendimento friamente falando, mas sim em atender a expectativa do nosso cliente, do nosso paciente, desde que ele faz o primeiro contato com o nosso serviço de imagem. Então, o que a gente vive é uma era do cliente, uma era de grande concorrência, onde eu diria, né, que a expectativa do paciente hoje em dia ele é um divisor nas concorrências dos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem. Então, para a gente tentar aproveitar o máximo possível essa questão do atendimento e entender como na norma ele está previsto desde o primeiro contato do paciente, mesmo antes do atendimento, durante um agendamento de um exame, até que ele consegue retirar o laudo seguro dele no nosso serviço. Então, a questão é atendimento e expectativa do nosso paciente, nosso cliente, dentro dos serviços de imagem. Isto posto só para fazer uma pequena introdução, então, eu passo a palavra para o André. Qualquer coisa que vocês quiserem ir discutindo também, pode deixar ali no chat. Quiserem ir questionando qualquer coisa, vamos deixando ali, então, que eu já vou captando todos esses questionamentos. Tá certo? André? Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência enquanto auditor do PAD, né? E gostaria de agradecer a presença de todos aí. Espero que eu consiga transmitir um pouquinho, né, desse conhecimento, dessa vivência que a gente tem no diagnóstico por imagem, né? E hoje, mais precisamente, falando justamente da questão dos desafios do atendimento ao cliente nos serviços de imagem. Eu começo falando do nosso objetivo hoje, que é orientar sobre o processo de implementação e também as ferramentas que podem auxiliar na busca da acreditação PAD. E também para os serviços já acreditados, né, eu acrescentaria aqui a manutenção dessa acreditação, né, e que eu vejo que ao longo desses 8, 9 anos, né, como auditor, a gente tem observado o crescimento dos serviços, né, serviços que começaram lá em 2015, 2016, né, até mesmo depois disso, eles demonstram, né, um crescimento, e a cada dia, a cada processo, a cada auditoria que nós vivenciamos,
nós observamos o quanto as empresas têm avançado em todos os quesitos da norma, né? E hoje, precisamente falando do atendimento ao cliente. Bom, pois bem, a norma 5.1, que é a norma que está vigente, né? Nós estamos iniciando agora o processo de revisão da norma, é provável que o ano que vem nós vamos para a versão 6.0, mas ainda na vigência da norma 5.1, nós temos em torno de 23 requisitos que, de alguma forma, direta ou indiretamente, estão envolvidos com o atendimento e com a experiência do cliente no diagnóstico por imagem. Vou falar rapidinho aqui alguns deles e depois a gente vai se aprofundar em alguns, né? Justamente aqueles que têm um impacto maior no atendimento ao cliente e que geram, né, uma certa demanda quando essas situações ocorrem ou quando um paciente realiza uma queixa ou quando a gente está em busca de melhorias. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais neles, né? Mas a norma em si, ela começa lá no item 1.1.8, falando de indicadores de reclamação e de satisfação, né? Então, durante o processo de auditoria, nós, auditores, pedimos, né, os dados desses indicadores e verificamos como a empresa faz o acompanhamento desses indicadores, né, tanto da reclamação do paciente, bem como qual o nível de satisfação desse cliente, desse paciente em relação ao serviço. Mais para frente, no item 2.3.1, a norma fala que a instituição, o serviço, ele deve ter canais de comunicação com esse paciente, com esse cliente, né, para que ele faça o registro dos elogios, das sugestões e das reclamações pertinentes aí ao seu atendimento. Então, é de extrema importância que a instituição disponibilize para esse paciente canais aonde ele possa, né, ter a sua voz ativa ali, colocar aquilo que aflige, né, o seu coração ali, em relação ao seu atendimento. Então, esses canais são de extrema importância para que nós possamos alimentar os nossos indicadores e tomar as condutas corretas em relação àquilo que foi elencado ali naquela comunicação. Depois, no item 2.3.2, a norma do PAD diz que nós devemos ter um procedimento documentado sobre a condução das manifestações dos clientes, né? Então, é um documento interno da empresa, desenhado pela empresa, né, com diretrizes definidas pela própria empresa, aonde ela vai dizer o que eu faço com as manifestações desses pacientes, né? O que eu faço com um elogio, o que eu faço com uma sugestão e o que eu faço com a reclamação, né? Estabelecendo aí também um tempo hábil, né, para a resposta, para que o paciente também se sinta assistido mesmo diante de uma reclamação. Depois nós vamos para o subtítulo ali de gestão de atendimento, né, que a partir do item 3.1.1 fala que o serviço deve disponibilizar para o cliente todos os métodos diagnósticos disponíveis naquela unidade. E para o serviço de teleradiologia, ele deve disponibilizar os tipos de laudo que essa empresa de teleradiologia realiza, né? Então, se eu sou um serviço de diagnóstico por imagem, eu tenho que disponibilizar para o meu cliente quais exames eu realizo na minha unidade ou nas minhas unidades, né? E se for um serviço de teleradiologia, eu tenho que mostrar para o meu cliente, né, quais os tipos de laudos que são realizados pelo serviço de teleradiologia. 3.1.2 fala de orientações formais sobre os exames. Eu tenho que orientar o meu cliente sobre o antes, o durante e o depois do exame, né? Então, qual cuidado, por exemplo, eu tenho que ter numa mamografia, né? Antes de realizar o exame de mamografia. Durante o exame de mamografia, o que ocorre?
né? E pós o exame de mamografia, o que pode acontecer, né? Então, para todas as modalidades, para todos os métodos disponíveis que eu tenho ali no serviço, eu tenho que ter orientações formais antes, durante e depois dos exames. Depois o item 313 vai falar a respeito de preparos, de questionários, de termos de consentimento livre esclarecido e mecanismo de informação para o pessoal de agendamento, de atendimento, para o pessoal de recepção, né? O que eu tenho de sistema, o que eu tenho, né, de documentos que orientam a minha equipe para passar um preparo adequado para um paciente, para passar uma orientação adequada para um paciente, e toda a documentação que vai dar um suporte não só para o paciente, né, porque ali ele vai ser informado de tudo aquilo ao qual ele vai passar durante o seu atendimento, as medicações possíveis que podem ser administradas durante aquele atendimento, as possíveis intercorrências que podem acontecer durante aquele atendimento, enfim, tudo isso deve estar dentro de uma gama de documentos, né, através, principalmente a questão de riscos, né, durante o procedimento, você vai ter isso especificado dentro de um termo de consentimento, né, a administração de medicamento, o risco da administração do contraste, enfim, tudo isso deve estar documentado, né, para que eu possa transmitir segurança para o meu paciente, mas que também servem, né, de respaldo e de apoio para o próprio serviço, né? Então, esses documentos são de extrema importância, não só para o paciente, que vai se sentir ali assistido, orientado, mas também para o próprio serviço, que é uma documentação que vai lhe servir como um respaldo, até mesmo para a questão de judicialização de alguma situação. Essa documentação ela tem um inestimável valor aí. Continuando aí, então, no item 3.1.4, a norma também fala da necessidade ou não de agendamento dos exames, né? Então, é muito comum, por exemplo, serviços que não agendam raio-x, né? Você chega no serviço e você consegue fazer o raio-x a hora que você chegar, ou qualquer outro exame, tá? É importante que essa informação esteja disponibilizada de alguma forma para o cliente, tá? Seja no site, seja no Instagram, seja até mesmo numa orientação do call center, né, do pessoal da recepção. De alguma forma, isso deve estar evidenciado para que o paciente saiba, né, se ele precisa agendar ou não aquele exame. 315 fala a respeito de restrições ou instruções especiais para a realização dos exames, né? Por exemplo, restrições em relação ao uso de medicamentos, restrições em relação a valores de ureia e creatinina, restrições a diâmetros de tubo, muitas vezes para pacientes obesos, enfim, as restrições ou qualquer outra instrução especial para a realização dos exames. Isso deve estar disponibilizado durante o agendamento, ou de alguma forma nas redes sociais, sites, e de alguma forma para que o paciente se sinta ali munido de informações para que ele não chegue no serviço e perca aquele agendamento único e simplesmente por uma questão de alguma restrição. 316 fala a respeito da requisição, né, do pedido médico, que devem conter algumas informações mínimas, né? Então, o pedido médico hoje ele tem que ter o nome do paciente, o carimbo e assinatura do médico solicitante, né, o exame que vai ser realizado, a sua lateralidade, né? Isso são informações mínimas que um pedido deve ter, e isso deve ser observado e é solicitado durante o processo de auditoria. Então, o auditor, no momento em que ele está ali fazendo uma avaliação do atendimento ou do agendamento, ele pode solicitar para visualizar algum pedido que foi ali escaneado, né, para ver se ele está completo, ou até mesmo durante um atendimento, ele vai ver o atendente ali pedindo a requisição médica e ele vai verificar se essa requisição contempla essas informações mínimas. 317 cai um pouquinho lá no que a gente já falou de termos de consentimento, mas
Esse termo também ele tem que constar orientações na administração de medicamentos. Esse termo também ele deve constar orientações na realização de procedimentos, né? Então, numa mamotomia, quais os cuidados que esse paciente deve ter após o procedimento, o que ele deve observar, né? Na administração de um contraste, né? Enfim, essas orientações elas devem estar muito bem definidas e visíveis para que o paciente possa se sentir orientado para a realização do exame dele. 318 fala a respeito da identificação e dos dois identificadores, conforme estabelecido pelas metas internacionais de segurança, ao qual a instituição pode definir. Muitas instituições hoje usam o nome completo e data de nascimento em todas as etapas do atendimento. Então, você fez a ficha, você confirma os dados desse paciente, nome completo, data de nascimento, se esse for o estabelecido, pode ser estabelecido outro parâmetro. Quando um técnico de radiologia ou técnico de enfermagem ou biomédico chama esse paciente, deve ser feita a confirmação novamente desses dois identificadores, e em todas as etapas do atendimento, esses identificadores devem ser confirmados, de forma a garantir que aquele paciente que está realizando o exame é ele mesmo, né? Já vivenciei situações de pacientes com homônimos, né, e que foram chamados para os exames distintos, e na hora que chegou dentro da sala de exames, foi feita a confirmação e foi verificado que o que era para fazer tomografia estava no ultrassom e o que era para fazer ultrassom estava na tomografia, né? Então, inverteram-se os pacientes por homônimos. Por isso, a importância da identificação de dois identificadores, né? Para que essa informação ela parta desde o princípio, né? Desde o momento que o paciente faz a ficha, ele seja atendido da maneira correta. 319 fala a respeito de informações mínimas que um cadastro deve ter, bem como o 3110 fala da rastreabilidade desse cadastro. Então, durante o processo de auditoria, o auditor ele pode pedir para que o atendente ali, seja do agendamento, seja da recepção, para que ele abra um cadastro de um determinado paciente e ali ele vai verificar os exames aos quais esse paciente realizou no passado, né? Então, e bem como as informações mínimas daquele cadastro, né? Então, é importantíssimo que essas informações, a norma do PAD diz ali no item 319 quais são essas informações, e o 3110 vai falar que essas informações elas devem ser passíveis de rastreabilidade. Eu tenho que ter condições de ter acesso a essa informação quando necessário. E 3111, condições de preparo, conferências e política de exame fora do preparo. Então, eu tenho que checar o preparo do meu paciente, né, ver se ele está adequado para a realização do exame. Eu tenho que ter mecanismos para realizar essa conferência, e quando eu identificar que esse paciente está fora do preparo, qual é a minha conduta, né? Então, a norma ela é bem clara, tá? Ela fala que nós devemos ter uma política de exames fora do preparo. Ou seja, quando esse paciente estiver fora do preparo, como que eu vou proceder? Eu vou remarcar esse exame, eu vou pedir uma avaliação do médico ali responsável pelo atendimento desse paciente, ou eu peço para ele aguardar e ele vai tomar uma determinada medicação e depois vai fazer o exame. Enfim, eu tenho que pegar todo o meu contexto, né, dos exames que eu realizo ali e definir uma política para esse atendimento quando o paciente não estiver com o preparo adequado. E outra coisa importante é que a realização desse exame fora do preparo, essa informação deve constar no laudo, tá? Eu não coloquei aqui porque é um requisito que fala de laudos, né? Mas todo exame realizado fora do preparo, essa informação ela deve ser anotada, né, no laudo daquele exame daquele paciente. Seguindo, né? 3112 fala do comprovante de atendimento, fala que nós devemos ter uma política de entrega de laudos. Isso deve ser muito bem desenhado, deve estar atrelado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Né? O paciente
ele é o titular do dado sensível ali, e outra pessoa só pode ter acesso a aquela informação, aquele laudo, aquele exame, se houver uma autorização desse paciente, seja para o serviço que está realizando o exame, né? Então, vale a importância lá que a gente já falou no passado dos termos de consentimento livre esclarecido. Você vai ter que ter um termo esclarecido que fale de LGPD, aonde o paciente ali autoriza, né, a transmissão dos dados, o compartilhamento daqueles dados com a equipe, bem como para alguém que, de repente, ele autorize a entrega daquele exame. Então, essa política ela deve estar muito bem desenhada, muito bem atrelada para evitar qualquer complicação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, para impedir que pessoas, às vezes, aos quais o paciente não deseja, que elas tenham acesso àquela informação, àquele laudo, né? Principalmente, né, questões de parentescos, né, onde eu sou esposa do paciente, eu sou marido da paciente e eu quero ter acesso ao laudo. Tá, mas o paciente autorizou? Existe um documento onde ele assinou autorizando que mesmo esse parentesco, né, mesmo que sejam filhos de primeiro grau, ele autorizou que essas pessoas tenham acesso a essa informação? Então, o item 3.1.12 ele fala justamente disso, né, do comprovante de atendimento e da política de entrega de laudos. Então, não se entrega mais laudos de qualquer forma, né? Com a LGPD, a gente precisa ter critérios muito bem estabelecidos para que pessoas não tenham acessos indevidos à informação do paciente. Item 3.1.13 fala de privacidade, dignidade e segurança. Isso é algo que os auditores observam durante todo o processo de auditoria, né? Eles andam pela unidade, vão observando ali se a privacidade está sendo respeitada, se a dignidade, a segurança do paciente ali está sendo respeitada, e isso deve ser estar no contexto aí do atendimento ao paciente. 3.1.14 diz que os pacientes devem ser informados sobre seus direitos e suas responsabilidades. 3.1.15 fala que menores e portadores de necessidades especiais devem ter um termo de consentimento do responsável, né? E esse responsável deve estar identificado de alguma forma, né? Com algum documento que comprove que ele esteve ali presente, né? Pode ser escanear um RG e deixar no prontuário daquele menor, daquele portador de necessidade especial. 3.1.16 fala dos termos, né, de procedimentos invasivos e anestesia, inclusive anestesias locais. Há necessidade de você ter um termo autorizando esse procedimento. 3.1.17, questionamentos sobre idade menstrual e uso de medicamentos. 3.1.18, que é um item de extrema importância, que fala de referência e contra-referência. Como que eu recebo o paciente e como que eu devolvo esse paciente para outro serviço, né? Então, principalmente serviços que recebem pacientes de unidades hospitalares, né? Eu preciso saber como que eu vou receber esse paciente. Se ele é um paciente que tem um isolamento de contato, se é um paciente que tem uma dependência de oxigênio, se é um paciente que depende de uma monitorização, depende de uma oximetria, enfim, né? Eu preciso saber como ele vai chegar para que eu possa dar a melhor assistência para ele e mitigar qualquer risco durante a realização do exame. Assim como eu tenho que fazer a contrarreferência, ou seja, eu tenho que ter, né, um processo onde eu contrarreferencio esse paciente, onde eu vou dizer, realizei o exame e esse paciente está sendo destinado ao setor de origem, ao hospital de origem, à unidade de origem, da seguinte forma, né, com seguintes sinais vitais, com oxigênios tantos litros por minuto, monitorado, hemodinamicamente estável, enfim, né? Tudo isso para garantir uma assistência de qualidade, mitigando riscos e, principalmente, né, protegendo as instituições, sejam a instituição que está recebendo, seja a instituição que está encaminhando, para garantir que aquele paciente foi referenciado e contra-referenciado. 3.1.19 fala a respeito da identificação dos frascos de biópsia. Lá na norma vocês vão ver
alguns requisitos mínimos que um frasco deve ter de identificação para evitar extravio, para evitar falhas na identificação. E o 3120 fala de planos de alta, acompanhamento e eventos adversos. Então, é importante que em procedimentos os pacientes tenham os seus registros de alta, o seu acompanhamento durante ali o evento, né, e pós-evento adverso, né? Então, é interessante e importante eu acompanhar um paciente pós-evento adverso, pós um extravasamento de contraste, né, pós uma fissura na mama, após um exame de mamografia. É necessário que eu faça o acompanhamento desse paciente, e aí quem define o prazo e a forma é a instituição, mas esse paciente deve ser acompanhado até que o caso se feche, né? Até que a situação se feche ali e eu tenha a garantia de que aquele paciente, aquele cliente foi assistido até o desfecho, né, do caso, do evento. Pois bem, falamos ali mais ou menos os 23 itens, mas eu queria falar de algo extremamente importante, voltado ao atendimento ao cliente, né, que são os indicadores. Existe uma frase que diz que não se gerencia aquilo que não se mede. Então, eu só sei, né, as ações que eu tenho que tomar em relação ao atendimento ao meu cliente quando eu começar a medir a satisfação, a reclamação do meu paciente. Então, eu tenho que ter indicadores, né, onde esse indicador ele vai ter um objetivo e o mais importante do que ter um indicador, né? Lembra que nós falamos lá dos canais, né? Porque são esses canais de comunicação com o meu paciente, com o meu cliente, que vão fazer com que eu tenha uma amostragem adequada para que eu possa ter um indicador que seja fidedigno à minha operação, né? É muito comum, às vezes, a gente chegar em serviços que realizam aí 4, 5 mil exames no mês, e quando você pega a amostragem de pacientes que responderam às pesquisas, são amostragens de 50, 100 pacientes apenas, né? Então, o desfecho disso é que eu não tenho, né, a realidade da situação, né? Eu atendo 3 mil pacientes, né, e apenas 100 me respondem à pesquisa. Então, isso me traz uma amostragem muito ruim, né, e que não refletem, e o meu indicador não vai refletir aquilo que realmente a minha empresa está oferecendo em relação ao atendimento. Então, é importante, né, que eu tenha canais, que eu estabeleça diversos canais para que eu possa atingir esse paciente, né? Hoje, a gente vê muito a utilização de sistemas informatizados com disparos de WhatsApp, né? Eu, particularmente, uso um sistema, indico, né, nas minhas consultorias, um sistema ao qual, quando o paciente realiza o exame e o laudo dele sobe para o sistema, esse sistema ele acaba enviando, né, uma mensagem de WhatsApp automática para que o paciente responda à sua pesquisa de satisfação. Isso tem trazido amostragens muito boas, né, em torno de 30%, 40% de amostragem, o que já é um satisfatório, fora, né, as abordagens que são feitas dentro do serviço, dentro da clínica, e que fazem com que o paciente consiga ser abordado em relação ao assunto, né? E, obviamente, né, nós temos que ser ousados nas nossas metas, né, estabelecer metas ousadas para que nós possamos atingi-las e envolver a equipe cada vez mais nisso, né? Ter uma análise crítica periódica em cima desse indicador para que eu possa estabelecer os planos de ação, né? Então, em cima de cada análise, eu tenho que ter meu plano de ação definido, colocando ali quem é o responsável, estabelecendo prazos para que a gente consiga, né, cada vez mais galgar aí a meta, né, estabelecida pela instituição. E não tão, por último, mas não deixando de ser importante, né, a divulgação à equipe,
o engajamento dessa equipe e a busca de uma cultura de excelência, né? Eu creio que divulgar para a equipe, né, que está lá na ponta, que está atendendo o paciente mesmo, né, desses indicadores, das metas às quais eles devem atingir, melhoram muito o engajamento e faz com que eles estejam buscando sempre essa questão da cultura de excelência, né? Obviamente, né, cada instituição estabelece ali no seu plano de ação a sua metodologia ou a sua forma de agir em relação ao engajamento e à busca dessa cultura de excelência, mas que eu trouxe o indicador primeiramente justamente por isso, né? Nós precisamos medir a satisfação dos nossos clientes, porque é a partir dali que vão sair ações, né, desdobramentos que vão melhorar muito a minha questão do atendimento e também melhorar muito a questão da abordagem da minha equipe, porque quando a equipe sabe para onde vai, né, e é orientada em relação a isso, né, os indicadores eles apresentam uma melhoria significativa. Norma também fala, né, que a gente deve descrever então o procedimento das queixas, né, como que eu vou, o que que eu faço com uma queixa, quem que é o responsável por conduzir essa queixa, né, é a qualidade ou eu vou ter um setor, um saque, por exemplo, para receber essas queixas, ou eu vou ter uma ouvidoria. Então, tudo isso deve estar dentro do procedimento documentado, a equipe deve ser orientada, as análises tratativas devem ser colocadas e tempos de resposta, né? Então, o procedimento documentado deve contemplar tudo isso, né? Como que eu capacito a minha equipe? Eu vou dar treinamentos, eu vou utilizar de ferramentas aí para que eu possa capacitar essa equipe, né? Enfim, né? Cada instituição define a sua diretriz para conduzir da melhor maneira a questão da condução das queixas do paciente. Extremamente importante, né? Não esqueçam de ferramentas de maior visibilidade, né? Google hoje é uma ferramenta que dá uma visibilidade muito grande para os serviços, né? Para quem não tem ainda o acesso ao Google Meu Negócio, né? Peçam acesso do domínio da sua empresa, porque o próprio Google ele gera indicadores, ele vai falar da onde está vindo o seu cliente, como que ele tem achado a sua empresa, mas também ele traz ali toda a reclamação, todo o contexto ali da satisfação do cliente, e é uma ferramenta extremamente importante, né, e que a gente deve abrir os nossos olhos e voltar para o Google, porque é uma ferramenta que para muita gente hoje tem sido uma ferramenta de decisão, né? Se eu busco um serviço diagnóstico que tem uma nota 3 e encontro outro que está com uma nota 4, muitos acabam se encaminhando para aquele que tem nota 4 justamente pela avaliação que está ali apresentada. E outras ferramentas, como Reclame Aqui também, sempre responder, sempre procurar ter uma nota boa dentro dessas ferramentas e buscar tratar, né, dentro do seu procedimento documentado ali, dizer como que eu vou tratar a queixa Reclame Aqui, como que eu vou tratar a queixa Google, como que eu vou tratar a queixa interna e procurar fazer um ciclo PDCA aí, né? Tomar as ações, verificar se foram realmente efetivas, se eu preciso voltar a fazer o ciclo novamente, ou se eu fecho o ciclo ali, estabeleço como um processo, né? Isso é de extrema importância. Outras questões, então, que a norma do PAD também fala, né? Ele fala que eu tenho que ter as informações dos exames, então, seja no site, seja na fachada da minha empresa, sejam nas redes sociais, tá? As unidades que eu tenho e quais exames essas unidades fazem, né? Então, tudo isso está descrito dentro da norma. Então, eu tenho que estar ali, né? Na minha unidade X, eu faço raio-x tomografia. Na minha unidade Y, eu faço raio-x tomografia e ressonância, né? A fachada também é algo que nós olhamos também durante o processo de auditoria. Aquela fachada, ela contempla realmente os exames que são realizados dentro daquela unidade. Nas redes sociais, eu tenho as informações necessárias que orientam o meu paciente em relação ao exame que ele busca, né? Novamente falando das orientações pré, peri e pós,
a necessidade ou não do agendamento, a limitação do equipamento. Então, eu tenho ressonâncias que vão até 120 quilos, outras até 140 quilos, né? Ultrassom, às vezes, eu tenho uma maca ali, mas a maca não suporta muito peso. Então, qual a limitação que eu tenho para determinada sala em relação a peso de paciente, diâmetros de tubos? E suspensão de medicamentos, né? Suspender o cálcio, não tomar contraste para fazer uma densitometria, né? Enfim, todas essas orientações formais que o serviço exige. Então, na parte de identificação e cadastro, tá? Eu procurei aqui elencar aquilo que é mais importante na questão do atendimento ao cliente, porque todos eles colaboram para que o paciente seja bem informado, né? Ele esteja orientado em relação a tudo aquilo que ele vai fazer, né? E pelo processo ao qual ele vai passar. Então, sempre identificar esse paciente com um documento oficial, usar novamente lá a questão que a gente falou dos 2 identificadores. Um ponto crítico nos serviços o paciente ele deve ter um cadastro único, né? Então, às vezes, você vê lá André Luiz Silva, André L. Silva, André Luiz S. Ponto, acaba gerando-se 3 cadastros para um único paciente, e isso a gente precisa, de alguma forma, concentrar isso num cadastro único, né? O André Luiz Silva é o André Luiz Silva do CPF número tal, e todo exame que ele realizar dentro da minha unidade vão estar constantes daquele prontuário. Tá? Então, é extremamente importante que o cadastro seja único, até porque a gente está falando lá da questão da rastreabilidade. Quando eu quero rastrear o exame do André Luiz Silva, eu vou jogar o CPF dele ali e vou conseguir rastrear todos os exames aos quais ele realizou. Se eu tenho algum problema de duplicidade de cadastro dentro da minha instituição, nós precisamos solucionar isso para que eu não tenha problemas de conflito de informações ou informações que acabam se perdendo por conta de cadastros aí duplicados. A mesma coisa acontece com o cadastro médico, né? Então, o médico, às vezes, a mesma questão, né? Você cadastra ele por um nome e muitas vezes o nome dele está lá várias vezes dentro do sistema, mas é um médico só. Então, nós precisamos criar formas de que a gente tenha um cadastro único do médico solicitante também, para que no momento em que eu precisar ter acesso àquela informação, seja numa situação de um achado crítico, seja numa intercorrência com o paciente dele, eu tenha a facilidade de rastrear aquele cadastro e ter o acesso o mais rápido possível com esse médico solicitante, visando aí mitigar qualquer risco em relação ao atendimento do paciente dele, tá? Informações mínimas do cadastro que a própria norma fala e rastreabilidade que nós já falamos. Políticas, então, nós falamos aí no contexto, né? Focados na questão do atendimento a esse cliente, né? Uma realização de exames fora do preparo, o que eu vou fazer com esse paciente, né? Isso tem que estar... É muito ruim o cenário do paciente chegar na instituição, ele está fora do preparo e muitas vezes a gente não sabe o que faz com esse paciente. Nós devemos ser muito bem claros e assertivos numa situação como essa, porque se nós formos claros e assertivos, nós conseguimos fazer com que aquela situação não se torne uma queixa. E nós conseguimos, de repente, até mesmo solucionar o problema naquele momento. Então, é necessário ter uma política que cerque todas as situações que possam acontecer dentro do meu contexto ali do serviço diagnóstico, assim como a própria política de entrega de laudos, que nós já abordamos ali falando um pouquinho de LGPD. Outros aspectos importantes, estamos quase encerrando já, legislação, tá? Nós estamos na iminência da lei aí 14.737, que garante o acompanhante da mulher na realização dos exames, o respeito à privacidade, dignidade e segurança, a referência contra a referência, a aplicação dos termos, questionários e informações. Então, os termos são extremamente importantes. Revisitem os seus termos, revisitem os seus questionários, revisitem as informações que vocês dão para os seus pacientes. Busquem apoio, né, e ajuda do jurídico, porque eles podem
fazer com que uma simples palavrinha ali mude completamente o contexto de um termo de consentimento, por exemplo, e traga uma proteção para o paciente, uma proteção também para o serviço, tá? E não deixem de acompanhar os seus eventos adversos. Tá? Isso é extremamente importante. Não esqueçam de notificar os eventos adversos, mas principalmente também acompanhem esses eventos até o seu desfecho. E, finalizando, eu queria só compartilhar aqui com vocês algo, né, que nós já vivenciamos hoje no nosso país, que é o Customer Experience, né, ou experiência do cliente, que é uma soma de todas as interações que um cliente tem com a sua empresa, desde o primeiro contato até o pós-venda. Alguns serviços hoje já têm tratado o setor de agendamento de exames e de recepção como um setor de vendas, né? Que aonde eles têm ali metas a serem atingidas e aonde eles fazem ali o seu primeiro contato, realizando uma pré-venda, uma venda e até mesmo uma pós-venda, visando com que o paciente ali seja assistido em todos os aspectos daquele atendimento. Né? Então, a experiência do cliente ela tem se demonstrado extremamente importante, porque ela garante a satisfação do cliente, aumenta a lealdade do cliente à marca e contribui para o crescimento do negócio. Então, a cada etapa, a cada processo que o paciente passa, é uma experiência do cliente com o serviço. Então, nós devemos planejar todo esse atendimento, mapear todo esse processo e fazer com que a experiência dele ali, né, seja no momento em que está fazendo a ficha, qual deve ser a experiência dele ali, como que eu posso fazer com que as expectativas dele ali sejam superadas. Depois ele vai para a área assistencial realizar o exame. O que eu posso fazer ali na área de exames que vai superar as expectativas do meu cliente? O que eu posso trazer de melhor ali para ele como experiência? E depois, na elaboração do laudo, na entrega do laudo dentro do prazo, e depois até mesmo num contato pós-venda, pós-realização de exames, para garantir a fidelização daquele cliente ao serviço. Então, é algo que vem muito forte, tem vindo muito forte no nosso país, e que nós precisamos, né, começar a desenvolver essas situações, né, onde cada processo, cada situação, o paciente é uma experiência, né, é uma experiência que ele vive com a instituição, com a empresa. Para isso, nós precisamos, então, né, entender o que o cliente espera do nosso atendimento, implementar uma cultura centrada no paciente. Né? Então, a norma do PAD mesmo fala, né, que nós temos que ter um cuidado centrado no paciente. Porém, né, a cultura ela é mais abrangente, né? Vai desde não é só o cuidado ali assistencial, mas ela vai desde o momento em que eu estou atendendo a primeira ligação do meu cliente até o momento em que eu entrego o exame para ele. Então, essa cultura deve estar centrada no paciente. Devemos criar experiências únicas e personalizadas, né? Vou dar um exemplo muito simples de espaços hoje que são criados ao atendimento da mulher, né? Isso é um exemplo de experiência personalizada, né? Onde a mulher se sente assistida e muitas vezes ela fala, pô, a minha expectativa aqui, por ter um setor dedicado ao meu atendimento, foram atendidas, né? Mas, obviamente, é maior do que isso, né? Começa desde o agendamento, vai até a entrega do laudo. Diminui o esforço do cliente, oferece um atendimento rápido e efetivo e usa uma linguagem clara e fala, né, que nós devemos usar uma linguagem clara e acessível, né? Então, o mesmo exemplo, né? A mulher atendendo a mulher, né, dentro de um setor destinado à mulher, né, faz com que elas possam falar a mesma linguagem, uma linguagem mais acessível, né? Às vezes com abordagens, às vezes que com um homem ficaria mais difícil, mas estando ali entre mulheres, né, é só um exemplo de um case ali, né, de que nós possamos fazer isso com todos os outros demais processos que nós realizamos dentro do nosso serviço de diagnóstico por imagem. E nos Estados Unidos,
né, eu trouxe um material da Deloitte, que há uma forte tendência pela precificação e qualificação dos serviços através da experiência do cliente. Então, eu não sei quanto tempo isso vai levar para chegar no nosso país, mas os serviços já começam a ser qualificados através das suas métricas, através das suas notas, né, em relação à experiência do cliente. Então, quanto melhor ele atender o seu cliente, mais qualificado ele vai ser, né? O seu nível de acreditação vai ser outro, né, do que aquele que não atende tão bem o seu paciente, o seu cliente, né? Então, eu trouxe aqui os 6 pilares do atendimento da experiência ao cliente, né, que é a personalização, a transmissão de integridade, a capacidade de superar expectativas e solucionar problemas, né? Não significa que nós não teremos problemas, né? Mas nós temos que ter uma capacidade resolutiva, né? Solucionar os problemas com eficiência, redução do tempo e do esforço do cliente e promoção de empatia. Sempre se colocar no lugar do paciente, né? Atender o meu paciente da forma como eu gostaria de ser atendido. Então, se nós pensarmos dessa forma, né, e, e trazermos, né, um pouquinho dessa experiência, né, para os nossos serviços, né, é extremamente importante. E o mais importante, né, é envolver a equipe, fazer com que eles entendam, né, que a experiência do cliente é responsabilidade dele também, do colaborador, né, e nós devemos nos planejar para isso, né. Uma vez numa das minhas consultorias em serviço, uma uma atendente falou assim: poxa, eu trabalho há 5 anos aqui nessa empresa e há 5 anos as ações de estímulo da empresa para a gente é dar chocolate, né? Então, o Dia da Mulher, eles dão chocolate. Outubro Rosa, dão chocolate. Dia da Secretária, dão chocolate. Né? Ela falou assim: eu não aguento mais comer chocolate, né? Mas por quê, né? Falta um planejamento, né, de como atingir a equipe para que eles possam, né, se sentir valorizados e a partir do momento que eles se sentem valorizados, eles também vão valorizar a experiência com o cliente, né? Eles vão valorizar a empresa ao qual eles trabalham. A gente sabe que a área de atendimento hoje, a rotatividade ela é muito grande, né? Porque as pessoas elas tem muita dificuldade hoje na relação interpessoal, mas situações onde a gente pode estimular o nosso colaborador, né? Situações onde a gente pode valorizar mais o nosso colaborador, mas tudo isso precisa de planejamento. Se eu planejo uma valorização do meu profissional de atendimento, consequentemente, eu vou gastar muito menos do que eu gasto hoje com rotatividade, né? Então, eu consigo sim diminuir a minha rotatividade no serviço, mas através de planejamento e ferramentas e metodologias que vão fazer com que o meu colaborador do atendimento ele seja um integrante ativo, né, de todas essas ações que a gente viu aqui hoje, né, de personalizar o atendimento do nosso cliente, de solucionar problemas do nosso cliente, de superar a expectativa do nosso cliente, enfim, né? O colaborador valorizado, né? Ele muitas vezes ele vai pensar, né, numa proposta que às vezes pode surgir para ele migrar para um outro serviço, mas se ele está num ambiente onde a valorização ali é efetiva, né, ele vai com certeza, né, pensar algumas vezes antes de decidir pela saída e consequentemente a rotatividade. Uma frase aqui para vocês: seus clientes insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado. Bill Gates. Então, indicadores, né? Use os indicadores em nosso favor, né? Porque ali a gente vai ter a maior fonte de aprendizado que a gente pode ter em relação aos nossos processos e aos nossos clientes. Muito obrigado, Laura. A palavra é sua. André, obrigada pela excelente explanação aí. Na verdade, tu terminaste fechando com o que eu introduzi a respeito da experiência, né? A importância da experiência. E a Cristiane trouxe aqui no chat para a gente que a experiência do colaborador é a chave para a estratégia da experiência do cliente.
trazendo, como tu comentaste agora no final, né? Explanaste sobre a importância de uma equipe motivada, né? Por conta que a gente sabe, né, da alta rotatividade, o quão, né, isso prejudica todo um trabalho, às vezes, que vem sendo feito, né, ao longo do tempo. E o tempo também, que outra colega colocou ali, que a gente termina perdendo em retreinamentos e treinamentos, que as pessoas também, por desmotivação, enfim, ficam durante pouco tempo no nosso serviço. A gente sabe quanto isso desgasta, né? E quanto isso nos custa em várias questões, em vários tipos de custos, né? Diferentes. Eu queria propor, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta mais para o André, fora esses comentários. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda. Se vocês quiserem, abram o microfone, a gente faz ordenadamente. Se quiserem fazer algum comentário, eu acho que sempre uma discussão enriquece muito, né? E eu queria aproveitar para trazer uma questão que às vezes me preocupa muito. Quanto profissional de serviço, e às vezes como auditor a gente também tem muito costume de observar, como tu bem disseste, a questão da privacidade dos pacientes e o bem-estar deles, né? Que eu diria que isso aí é muito relevante para a experiência, que é, por exemplo, a questão da roupa com a qual se faz exame. Então, a gente vê muitas situações de questões de numeração de roupa, de tipo de roupa, e aí eu aproveito para fazer também um questionamento contigo, que também nos aflige muito nos serviços de imagem, que é quando a gente diz e a gente pretende, a gente tenta e tem desenvolvido isso, que é o cuidado centrado no paciente. Quando a gente fala isso, eu me reporto a exemplos que tu deste quando, por exemplo, tu informa o teu paciente, tu passa orientações para o teu paciente, tu empodera o teu paciente a respeito de tudo que está se passando, aos riscos aos quais ele pode ter exposto quando tu dás, por exemplo, um termo de consentimento livre esclarecido, desde que ele seja realmente esclarecido, que isso é uma outra questão, tá? E ele pode vir aí e dizer assim, olha, eu não quero botar essa camisola, eu não quero botar esse pijama. Eu sei que eu não posso ter metal, então, por exemplo, se for mulher, eu não estou de sutiã, não tenho clipe atrás, eu estou com qualquer um tipo de top que não tem nada. Posso fazer o exame assim? Eu já vivenciei isso. E a resposta do profissional foi não. Nós temos um protocolo a ser cumprido, a senhora tem que vestir. Mas eu já vi, não tem pijama do meu tamanho. Eu não vou sair no corredor nem para sair do vestiário e entrar na ressonância magnética nesse corredor desse jeito, porque eu me sinto mal. Então, isso aí traz sempre me trouxe uma reflexão, né? Até quando nós estamos realmente contribuindo para que realmente a gente consiga cumprir. Então, assim, a gente como auditor, claro que já tem um olhar treinado para tudo isso. Existem outras questões também que envolvem religião e culturas que são muito particulares, que a gente também tem que ter muito cuidado. Então, a gente observa. Mas eu digo, eu acho que aí a gente tem uma questão de atendimento seguro, que nós precisamos de uma imagem com toda a segurança e qualidade para que um laudo seguro possa ser realmente produzido, tá? Mas nós temos também um cuidado centrado no paciente, onde eu quero informá-lo, eu quero, na verdade, instrumentalizá-lo para que ele possa, sim, ser ativo no seu cuidado durante o nosso cuidado. Então, como tu vê essa questão, né, dentro da tua experiência, né, que a gente tem, digamos assim, nessa tríade aí, que realmente digamos assim, um grande desafio que nós temos ainda, e eu acho que realmente, com a experiência do paciente sendo cada vez mais valorizada, isso aí vai aumentar. Vou fazer um ganchinho, me estender mais um pouquinho, gente. Quando o André traz aquela questão da avaliação no Google, por exemplo, eu vou escolher o serviço que tem a nota 4 e não a nota 3, a gente precisa se lembrar que quem está, na verdade, colocando isso lá é o nosso paciente, o nosso cliente. E isso está baseado em N situações que ele experienciou dentro do nosso serviço. E isso é uma delas. Isso marca muito, pode ser uma coisa boba, parece uma coisa boba que eu estou falando, mas é uma coisa que marca muito.
porque é uma invasão muito grande da privacidade do paciente. Então, agora sim, André, passo a palavra para ti, para ver se Não, tu me ajuda um pouquinho nisso. eu acho que tudo isso, né, que você explanou aí, eu acho que o mais importante é o envolvimento da equipe, né? Eu acho que a capacitação da equipe, né, nas formas de abordagem, nas mais diversas situações, né, que podem acontecer dentro de um serviço de diagnóstico por imagem, é o que vai fazer a diferença, né? Eu creio que a experiência do cliente hoje ela está mais voltada na capacitação, né, do profissional que está ali na linha de frente, dando todo esse atendimento e suporte para o paciente, né, porque é ele que vai garantir o bom atendimento e é ele também que vai solucionar, às vezes, quando a expectativa do paciente não é atendida, né? Então, a capacitação dessas pessoas, né? Por isso que foi o que eu falei no final, né? Precisa se valorizar esses profissionais do atendimento, né? Às vezes a gente fica só nesse discurso da rotatividade, 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 e a gente fica patinando, porque a gente precisa criar ferramentas de capacitação e retenção desse pessoal, porque são eles que vão ali no dia a dia, né? Fazer com que os nossos indicadores, sejam eles internos, sejam eles de Google, sejam eles de Reclame Aqui, que vão fazer esses indicadores alavancarem, né? Então, eu acredito muito, né, na capacitação e na valorização desses profissionais de forma importantíssima para que a gente possa ter a experiência do cliente de uma melhor maneira. Tá certo. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Pode abrir o microfone, fazer o comentário direto aqui conosco. Fiquem à vontade. Vou trazer aqui também para ti uma outra observação da Fernanda, assim, aqui também, que percebo que muitas vezes o paciente e acompanhante são subestimados. Envolver o paciente no processo faz toda a diferença. Conhecimento empodera. Já tive situações de um exame que seria feito com sedação ter sido realizado sem, só pelo tempo que dedicamos na explicação do procedimento e dando ao paciente a oportunidade de olhar o equipamento antes. Sim, eu Real... creio que é algo, a gente precisa mudar o nosso olhar, né? Às vezes a gente fica, lógico, nós temos a nossa preocupação com a produtividade, sim, né? Às vezes a gente está com a agenda atrasada, sim, né? Mas nós não podemos perder o que é principal, né? O nosso olhar empático para o nosso paciente, sem subestimar, né? Sem julgamentos, né? Pré-julgamentos, para que a gente possa aí sim realizar uma ótima experiência com aquele paciente, né? Nós temos serviços aí hoje que eles conseguem reverter, né, a fobia ou às vezes a sensação, né, de ansiedade de um equipamento de ressonância magnética pelo simples fato de agendar um dia onde eles vão lá para conhecer o equipamento, O equipamento. né? Então, ele vai lá um dia, eles agendam e falam assim, ó, tal dia você vem aqui na clínica e a gente vai ter um grupo de pessoas que vão conhecer o equipamento de ressonância magnética. A taxa de reversão disso é uma taxa muito boa, excelente, porque muitos dos pacientes que a empresa iria perder ali como na realização do exame, eles conseguem reverter isso como exame realizado simplesmente porque foram empáticos com a situação do paciente, né? Uma fobia ou às vezes uma situação de ansiedade frente ao equipamento de ressonância magnética. É. Uma outra coisa também que é uma coisa que está no atendimento do paciente, tu trouxeste aí a questão dos questionários. Muita gente, às vezes, a gente vê os próprios profissionais inseguros com a resposta do paciente nos questionários, anamneses. E aí eu sempre digo, o problema que às vezes está em quem está fazendo esse questionamento não explicar por que que isso é importante. Por que que eu omiti uma medicação que eu estou utilizando pode comprometer a segurança do exame do paciente e a segurança, né, de todo o processo. Então, eu acho que é porque falta explicação. O tempo realmente nos engole todo o tempo, né? Então, esses são os grandes desafios que eu vejo
como que a gente vai trabalhar toda essa questão para, né, empoderar esse paciente com conhecimento, ao mesmo tempo tornando o atendimento dele muito mais seguro. E o que eu vejo muito claro é que a norma do PAD está recheada de todos esses, digamos assim, ó, elementos para contribuir para que tudo isso aconteça. Cabe a nós, né, auditores, os prestadores de serviço, entender só e conseguir extrair o que ela está dizendo. Porque se a gente vira, a gente pensa, pô, mas a norma foi criada em 2015, em 2000, até um pouco antes, meados de 2014. A gente não falava em expectativa do cliente naquela época. Como que a gente trabalha os mesmos critérios da norma hoje e consegue trabalhar exatamente isso? Né? Então, isso para a gente ver como a gente, né, a norma do PAD já vinha trazendo essa questão, já tinha, não se falava em atendimento seguro e segurança do paciente, falava-se muito pouco. E o empenho que a gente tem em todos esses critérios de atendimento que tu trouxeste hoje, que colaboram para um atendimento seguro e para que realmente eu consiga atender a expectativa do paciente. Então, realmente, né, nós chegamos novamente na questão que as equipes, né, devidamente capacitadas são realmente muito importantes, muito relevantes para que tudo isso realmente aconteça. A Yasmin está dizendo aqui que o atendimento humanizado faz toda a diferença para a área da saúde, pois muitas das vezes os pacientes chegam ali mal, preocupados, ansiosos. Transmitir segurança e confiança faz com que acalme e passem bem-estar. Ok. Tem um da Karen aqui, Aham. a Laura fala que Sim. no PAD hoje temos indicadores obrigatórios de satisfação e queixa, mas olhando além da experiência do paciente, é muito mais que só os indicadores. Como sugerem essa demonstração da evolução da experiência do paciente, né? Sim, né? O PAD em si, ele estabelece ali apenas 2 indicadores, tá? Mas, obviamente que o serviço ele pode, né, implementar mais indicadores ou qualquer outras ferramentas que possam dar suporte à experiência do cliente, né? Mas a norma em si, né, assim como a Laura já disse, ela é rica de ações, né, que estão voltadas à experiência do cliente, né? A própria exigência da norma no cuidado centrado do paciente, isso é pura experiência do cliente, né? A própria gestão de risco, né? Quando eu mapeio um risco e estabeleço ali barreiras para que aquele paciente não seja, né, impactado com um evento, é pura gestão também, né, da experiência do meu cliente, né? Os treinamentos voltados à equipe, que também são exigidos pela norma do PAD, faz com que nós também estejamos com assuntos voltados à experiência do cliente, né? Enfim, né? E todo o staff também, né? A gestão de um equipamento, a gestão de estoque, né? Tudo isso, né? O intuito é um só, né? O paciente, né? Até mesmo quando eu faço a gestão financeira da minha empresa, o foco da nossa auditoria ali do financeiro é verificar a sustentabilidade financeira do negócio para que o paciente não sofra os impactos de uma má gestão, por exemplo, né? Então, a norma em si ela é muito rica, né, nessa experiência, de proporcionar essa experiência para o paciente, né? Se quiser contemplar, Laura, complementar, né, com alguma coisa também. Eu diria que o indicador de satisfação e reclamação, ele nos traz uma boa ideia, desde que a gente realmente, né, confie nos números. Ou seja, a nossa fonte de busca desse dado tem que ser crível. Era que o André trouxe lá na questão quando ele estava falando a respeito disso, né? E a outra coisa é o que eu faço com essa informação. Porque a gente tem um número também, por exemplo, geralmente a gente vai ver que a gente busca mais as reclamações do que a satisfação. Até porque a gente já sabe, né? Que o ser humano em si, ele registra mais a reclamação
do que a satisfação. Então, de repente, se a gente quisesse, né, ter mais noção dessa satisfação, né, a gente teria que ir em busca desse número. O que a gente vê é uma fragilidade ainda quanto a isso, né? E mesmo em dar um retorno para o cliente quando tem uma reclamação, ou realmente o que eu faço com aquele elogio, né? Fora só agradecer, enfim. Então, o que a gente vê ainda é uma fragilidade de gerir esse indicador, na minha opinião. Acho que a gente precisa melhorar isso, né? Precisa ter mais fontes, né? E realmente apurar esse dado de uma forma fidedigna para saber, eu quero que esse paciente retorne, eu quero perdê-lo. É simples assim. Então, essa questão da expectativa, por isso que eu digo, isso aí me parece, na verdade, que a expectativa é um divisor de concorrência. Porque eu realmente não vou ir no serviço 3, eu vou ir no 4. Se eu não fui, e também se eu fui naquele que eu dei, bom, agora eu vou no 4. Lá tem alguma coisa que as pessoas estão dizendo que tem, né, que no outro não tem. Isso a gente faz, gente. A gente faz em loja da internet. A gente olha isso quando vai comprar uma coisa, né? Qualquer produto. Não é diferente. A imagem está realmente, a concorrência é grande. Então, cabe a nós, os gestores, ver qual é o caminho que a gente vai tomar. Então, esses dois indicadores, eles parecem muito simples. Ah, só reclamação e satisfação. Mas eles são realmente, eles podem ser subdivididos em N itens que possam nos dar noção. Não, quem está trazendo a minha reclamação, por exemplo, é realmente o meu setor de roupas. Não, olha, quem está me trazendo é o atendimento da equipe, é o atendimento da recepção, é a questão técnica que envolve o exame, é o laudo, é o prazo. Quer dizer, é riquíssimo, ele simplesmente tem todos, né? Então, eu acho que realmente o que está nos faltando é gerenciar, talvez, melhor e pensar que a gente tem que gerir também, junto com o indicador, a gente tem que gerir a expectativa do paciente. Podemos começar com satisfação e reclamação por enquanto? Podemos. Acho que podemos. Acho que se ele for bem realizado, ele é um ótimo indicador. Gente, mais alguém quer trazer alguma coisa? Deixa eu dar mais uma lidinha aqui. A norma é clara. Quando surge uma dúvida, é só ler que esclarece. Eu acho que era isso, então. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Boa Alguma... noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente, Caroline. Ah, Carolina, né? isso. Eu queria só levantar uma questão que você falou aí da onde vem, né, as reclamações, se é dos laudos, se é do setor de atendimento. Eu sou gerente de um centro de diagnóstico por imagem, trabalho até junto com o Roberto, foi ele até, inclusive, que me indicou hoje estar aqui com vocês, e minhas funcionárias estão todas aqui assistindo junto comigo. E não só aqui, o que eu sofro muito? Eu sou terceirizada dentro de uma outra clínica, né? Eu acredito que diversos serviços de imagem têm esse problema. E aí eu tenho a minha página, né, no Google com as minhas especificações dos exames que eu faço, mas o que eu sofro muito aqui é em relação a essa separação, deles entenderem o que é meu, né, o que é da minha responsabilidade como atendimento e o que é da clínica geral em si. Né? Então, é algo muito mais complexo, né? Algo que deve ser dado muito mais atenção do que a gente imagina, porque às vezes é um 3, às vezes, que é dado para você, quando na verdade a culpa não foi nem sua. Né? E quando vocês falam realmente que a gente tem que saber gerenciar isso, é realmente isso, saber se aquele paciente foi seu, saber como você vai abordar ele, que às vezes não é uma reclamação sua, mas você pode ajudar, né, a diminuir talvez aquela insatisfação para num outro momento ele possa até retornar e se tornar um paciente meu de fato. Né? Só que algo assim, quem lida com atendimento terceirizado, né, como eu lido, as meninas estão me ouvindo aí, podem dizer isso, é algo muito. Coisas, às vezes, simples. Um atendimento no telefone que, às vezes, não é muito bem atendido.
e aí cai numa central que não é nossa, mas se é alguma coisa relacionada a exames de imagem, cai na nossa conta. Né? E aí vai para o Google, fala que não foi bem atendido, e assim, se a gente realmente não tiver um bom gerenciamento para poder entender realmente se o paciente não está satisfeito, né? O porquê que ele não está satisfeito, a gente acaba tomando, entre aspas, a culpa de algo que nem é nosso, né? Entendi. Bom, Carolina, eu acho que você falou algo que é extremamente importante aí, né? Você já consegue enxergar, né, o que é seu e o que não é, né? Porque e aí você começa o seu indicador, né? Porque é através disso, né, que você vai começar a mensurar, né, o que corresponde ao serviço terceiro e o que corresponde na realidade à instituição, né? E através desse indicador, né, saem diversos desdobramentos, né? Então, eu creio que seja extremamente importante, né, você levar isso ao conhecimento, né, da alta direção, né, nas reuniões estratégicas, para que, primeiramente, né, você garanta, né, também que você presta um bom serviço, porque você também fica popularmente falando, numa sinuca de bico, né, porque existe reclamação e como, de repente, o teu contratante está enxergando isso, né? Então, é extremamente importante você mensurar tudo isso, né? Colocar isso em indicadores e levar para as reuniões estratégicas da instituição de forma a você estabelecer ações, né? O que a gente pode fazer para que nós possamos melhorar o indicador ou criar processos, né? Para que a gente possa de repente, ter uma melhor resposta, né, do nosso cliente, ações para melhoria desse atendimento, né, e realmente, né, dar nome aos bois ali para justamente você saber, né, qual ação que você vai tomar com cada parte, né, seja com o PJ, seja com a própria instituição. Tá certo. Claudiane está com a mão levantada, é isso, Claudiane? Oi, isso mesmo. Boa noite, tudo Tá, bem? Oi, Claudiane. tudo bem. Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Pensando em todo esse contexto, né, de satisfação do cliente, o André também apresentou na fala dele um pouquinho sobre a Lei 14.737, né, que é o direito da mulher em ter um acompanhante durante ali o seu procedimento, o seu exame, enfim. E também falou um pouquinho ali do espaço mulher, né, que é muito utilizado hoje. Eu queria entender, assim, vocês, né, como auditores que visitam várias clínicas, como é que isso está sendo aplicado na prática, uma vez que a gente tem a intenção de a mulher ela conseguir fazer o exercício do seu direito, assim como também entender aquele, porque às vezes ela vai com o esposo, né, e ela está com o exame marcado para esse espaço específico só para a mulher. Como atender ali aquelas duas satisfações? Como é que externamente vocês estão enxergando isso assim no todo, né? Excelente pergunta. Bom, a lei em si, ela diz que a mulher ela tem o direito ao acompanhante, tá? Porém, né, esse acompanhante também ele pode ser oferecido pelo serviço, tá? Então, vamos usar o exemplo do profissional que realiza o exame e que ele tenha um auxiliar de sala que acompanha o exame. Essa auxiliar de sala, ela pode, de repente, ser a pessoa garantida em lei ali como acompanhante dessa paciente, tá? Porém, né, isso tem que estar muito claro para a paciente, tá? Então, vamos supor que na situação você fala, ó, nós temos um espaço que é dedicado somente à mulher, então o seu esposo, de repente, não vai poder entrar. Porém, né, a instituição tem um auxiliar de sala de mesmo sexo que vai estar acompanhando a sua esposa e que vai te acompanhar, paciente, durante a realização do seu exame.
tudo bem? Né? Isso tem que estar muito bem claro, muito bem consentido com o paciente, né? Porque a legislação nos dá essa possibilidade, tá? Agora, obviamente que se o paciente for, se a paciente for resistente e o acompanhante fizer questão realmente desse acompanhamento, aí eu não vejo outra situação do que a gente achar alternativas de atender um outro espaço, ou até mesmo, né, eu vejo, enquanto auditor homem, né, quando eu vou entrar nesses espaços, eles sempre olham lá, não tem mulher para você poder entrar, né? De repente, fazer uma movimentação ali para que aquele acompanhante do homem esteja ali presente, entendeu? Mas a legislação em si nos dá essa possibilidade. Perfeito, deu Gente, para entender que a gente está no caminho certo, então, de estar com essa orientação, né, assim, de oferecer o nosso interno, o nosso colaborador, mas quando há a insistência, né, do paciente, apesar de, essa foi uma orientação, mas na prática a gente ainda não teve um caso desses, mas a Uhum. gente já pergunta como é que está sendo nos demais, para a gente também já entender como se a forma que a gente orientou, né, para a nossa equipe, se é de fato que a boa prática mesmo a ser utilizada, né? Mas a gente também tem um espaço, sem ser apenas nesse espaço mulher, no qual a orientação é deslocar para esse outro local. Perfeito. Claudiane, só fazendo uma pequena contribuição, nós voltamos à questão da informação, de quão importante é informar o paciente, e isso vem desde lá quando ele agenda o exame. Então, se realmente for, né, a gente ter todo esse cuidado para dar essa informação lá no agendamento. Lógico que com uma informação que a gente também não quer que a paciente diga assim, ah, então não quero, vou para outro serviço. A gente também não quer perder a paciente, né? Então, mais informá-la para que ela possa decidir. Aí vamos de novo, vamos centrar o cuidado no paciente. Ela vai ter que decidir, olha, o seu esposo, sexo masculino, vai ficar difícil de entrar no espaço que é só para mulheres. Então a gente oferece, ah, mas eu não tenho mais ninguém. Bom, a gente oferece alguém, que era o que tu estava falando, Claudiane, né? Que é o que vocês já estão fazendo, desenvolvendo. Mas informá-la, nunca deixar, na minha opinião, e no serviço que eu sempre gerenciei, que o paciente seja pego de surpresa quando ele chega. Porque aí ele criou uma expectativa e não vai acontecer. Então, eu diria que a experiência dele vai ser super negativa. Então, a informação que o André tanto trouxe em vários critérios do atendimento, informar, passar informação todas possíveis, quando a gente agenda, né, vai fazer, passa toda a informação realmente, se assegurar que o teu cliente entendeu, né, sobre tudo que tu está dizendo, para não criar uma falsa expectativa que não vai acontecer ou vai ser difícil de acontecer. Perfeito, obrigada, Laura. Nada, Claudiane. Roberto. Boa noite, pessoal. Parabéns, André. Fala, Parabéns, Roberto. Laura. Eu queria só levantar um ponto que é bem delicado quanto a essa questão da lei da 14737 por uma situação que eu passei num cliente, tá? Muitas vezes a mulher não quer o acompanhante marido dentro da sala, e ele pressiona. E a experiência que nós tivemos é porque o marido violentava a mulher. Então ele tinha medo que ela pudesse denunciar ele. Então, ao longo de todo o processo dentro do hospital, e aí foi ultrassom transvaginal, e também a mamografia, ele fazia muita questão de entrar, né? Então, teve que ter uma intervenção, do RT na ocasião, né? E aí descobrimos que era por conta de tentar, calar a mulher dentro dos procedimentos, que era o momento que ela entendia que poderia se manifestar a respeito da violência que ela sofria por conta do marido. Então, essa questão da lei, ela é bastante delicada. E aproveitando o gancho que o André falou, e claro que nós estamos falando da lei só da mulher, mas outra situação também que apresenta é quando o acompanhante quer ficar no comando. E aí o André falou com propriedade que aí nós estamos infringindo eventualmente problemas de LGPD, porque no comando ficam dados de outros pacientes, muitas vezes o técnico discute com o médico informações de uma pessoa que está ali sem autorização de estar ouvindo. Tá bom? Obrigado. Nós que Obrigado, agradecemos Roberto. a tua colaboração, Roberto. Perfeito. Gente, mais alguém? André?
Laura, tranquilo. Para mim. Tranquilo. Então, acho que vamos encerrando, gente. Já estamos passando em meia hora, tá? Queria agradecer muitíssimo, André, a tua explanação, né? Foi Um prazer. excelente. Sempre um prazer estar aqui contigo. A todos, muito obrigado pela participação, por terem estado aqui conosco, né? Desejando, né, que a gente tenha podido ajudá-los, né? Contribuído aí para mais uma vez trazer os critérios do PAD de uma forma mais, digamos assim, simples e que ajude a todos nessa trajetória de melhoria, que é o que todos nós queremos, né, para os nossos serviços, melhorando atendimento, prestando um atendimento seguro e melhorando essa experiência do paciente cada vez mais, né, considerando tudo isso, tá certo? Muitíssimo obrigada a todos. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite.